Meus irmãos e minhas irmãs, nós hoje celebramos a memória facultativa de Nossa Senhora de Lourdes. O que quer dizer isso, facultativa? É uma decisão do presidente da celebração. Então, se você chega da sua paróquia e não celebra Nossa Senhora de Lourdes hoje na liturgia, não pense que é um erro do sacerdote, mas que é uma opção possível. Então, nós temos alguns tipos de celebrações diversos na liturgia durante o ano. Nós temos o domingo. Todo domingo é uma solenidade. Então ele começa já do dia anterior, no sábado, e quem participa da missa do sábado está participando da missa de domingo. Começa então à tarde. Nessa missa da solenidade nós temos sempre duas leituras, nós temos o Glória antes, nós temos o Credo. Então isso é o máximo da celebração. A Páscoa e o Natal também, que são as duas celebrações do ano litúrgico, são duas solenidades e que são seguidas de uma oitava. Nós temos uma festa, por exemplo, de alguns santos é uma festa, ou a Transfiguração do Senhor é uma festa. O que é a festa? A festa nós não temos a véspera do dia anterior, não começa com a véspera. A missa vai ter glória, mas vai ter uma só leitura. Veja que no lecionário às vezes tem duas leituras, mas parece para escolher uma. E nós não temos o credo. E nós temos a memória. Na memória a leitura continua. Não tem leitura própria, como na solenidade e na festa. A leitura é a leitura do dia normal, do dia da leitura que segue, como nós estamos lendo o livro dos reis desses dias. Ontem, na festa de Santa Escolástica, não mudou a leitura. Nós não temos glória, não temos credo. Mas entre as memórias, nós temos aquelas que são obrigatórias, que tem que se fazer, como a de Santa Escolástica, e nós temos algumas que são facultativas, que podem ser celebradas ou não, que é, por exemplo, essa de hoje, Nossa Senhora de Lourdes. Na minha opção, eu faço hoje um comentário sobre a eucologia, ou seja, as orações da memória de Nossa Senhora de Lourdes. Eu tenho uma ligação especial com esse santuário, porque quando estava na Europa, eu ia em peregrinação com as pessoas, e esse santuário me impressionou sempre tanto. Aquela gruta onde eu tive a possibilidade de presidir a missa, aquele lugar aonde as pessoas iam para levar os seus doentes, aquele lugar que é o local em que tantos voluntários estão ali para cuidar dos enfermos, dos peregrinos que ali chegam. Tem uma diferença para mim muito interessante, marcante, entre Lourdes e outros santuários, como aquele de Fátima. Em Lourdes, as pessoas que ali estão, eles têm o mesmo do comércio da cidade, em uma sociedade muito secularizada como aquela francesa, eles têm uma devoção para com a Mãe de Deus. E que isso não acontece em outros lugares, por exemplo, como Fátima, em que estão ali pelo comércio, né, os habitantes locais, os comerciantes, têm aquele ranço com a igreja, mesmo que esses peregrinos que sustentam o local. Hoje a antífona vai dizer assim: Bendita sois, Virgem Maria, em vós trouxestes o Criador do mundo, gerastes aquele que nos fez e permaneceis virgem para sempre. Bendita Virgem para sempre. A primeira leitura de hoje, nós temos a profecia de Aías, que é um profeta que não tem um livro, mas que, como outros, exerceram a profecia em Israel. Então, ele chega para Jeroboão, que é o filho de Salomão, e vai retirar o seu manto e vai rasgar o seu manto, o manto do próprio profeta, em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços, pois assim fala o Senhor, Deus de Israel. Eis que vou arrancar o reino das mãos de Salomão, e de ti darei, de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Então o reino se divide, reino do norte e reino do sul. E Jeroboão vai ficar com 10 tribos, mas ele ficará com uma tribo por consideração para com o meu servo Davi e para Jerusalém, cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Israel rebelou-se contra a casa de Davi. Então veja que o reino se divide. Aquele que é descendente de Davi vai ficar somente com 2 tribos e tribos insignificantes. A capital vai ser Jerusalém. Jeroboão vai ficar com 10 tribos e ele vai ficar com a grande parte do reino,
E dali então vai começar a divisão também religiosa que vamos ver na leitura de amanhã. Então, essa divisão do reino, ela é atribuída na leitura de ontem pela idolatria, acontece por causa da idolatria de Salomão. Mas também nós vamos encontrar que é por causa da injustiça social. Os textos bíblicos também vão dizer que é uma questão social, que é uma questão política. Hoje, no Salmo, nós vamos rezar assim: ouve meu povo, porque eu sou o teu Deus. Em teu meio não existe um Deus estranho. Aquilo que aconteceu de ter um Deus estranho. Eu sou o teu Deus, o teu Senhor. Mas meu povo não ouviu a minha voz. Então chegou a essa situação. Claro que não é um castigo, entendamos isso, mas é que o próprio desmantelo social na dimensão religiosa vai fazer com que aquela sociedade se divida. Não é, meus caros, que nós vivemos no mundo de hoje? Veja que essas coisas que acontecem, me marcou tantíssimo aquele episódio há poucos dias no Rio de Janeiro, daquele congolês. Veja as cenas daquilo. Tanta maldade, não precisa ser uma pessoa de fé, humanamente não se pode agir assim. E nós vamos vivendo isso assim, todas essas coisas, como se fosse tudo normal, que é uma notícia a mais. Qual é o problema? Sim, tem um problema de uma sociedade que se distancia de Deus. Ah, então por isso Deus está castigando o seu povo? Não, é o povo que se distancia de Deus e já perde o senso do sagrado, o senso da dignidade da vida humana. Pensa que em Israel, a pessoa que era mais cuidada, junto com o órfão e a viúva, era o estrangeiro. E são justamente os estrangeiros que nós, aquela que se diz a maior nação católica do mundo, que nós estamos perseguindo, que nós estamos destruindo. Ah, podemos pensar assim, bom, foi aquela pessoa que fez, aquelas pessoas. Não. Comecemos a pensar diferente, que nós, nação, precisamos converter-nos. Que não é mais possível pensar que é o erro do outro. Somos nós que diante de Deus devemos pedir perdão e trabalhar para mudar a nossa nação, para mudar o nosso modo de ser. Jesus do Evangelho de hoje continua em terra estrangeira. E aqui aparece um milagre que é aquele mais descrito em detalhes. Esse surdo que tinha dificuldade de falar. Jesus o afasta do meio da multidão, coloca os dedos no seu ouvido, depois cospe, faz com a saliva, então, com a sua saliva, toca a língua daquele homem. Então, esse gesto de Jesus é raro. Mas na antiguidade eles acreditavam que da saliva de um grande taumaturgo tinha a força de curar. Olhando para o céu, Jesus suspira. Então aquele gesto de oração, esse suspiro que é uma indignação por aquilo que está acontecendo com este homem, mas também é um clamor ao Senhor. E Jesus vai dizer, Efatá. Essa raríssima expressão, que é uma expressão hebraica, usada somente neste milagre. E que é aquilo que dá origem ao rito do Efatá no batismo de hoje, que é quando o sacerdote toca a boca e o ouvido da criança, suplicando para que ela possa ouvir a palavra de Deus e proclamá-la. Então, que quer dizer abre-te. Imediatamente o homem começou a ouvir. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, ou seja, não só o homem, mas ninguém contasse. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muitos impressionados diziam, ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos faz falar. Irmãos caríssimos, nós estamos mais uma vez diante da Virgem Maria nesse dia. Peçamos à Virgem Maria, a nossa mãe que é sempre próxima a nós. Eu pessoalmente recordo a minha primeira experiência religiosa, era aquela de ir na minha igreja paroquial, tinha uma capela Nossa Senhora de Fátima, e ali diante daquela imagem Nossa Senhora de Fátima rezar. Então a Mãe de Deus marca a história de cada um de nós. Peçamos que ela interceda por nós, sobretudo nesse dia, que ela interceda por todos os nossos doentes, nesse Dia Mundial dos Enfermos. A oração de hoje vai dizer assim: ó Deus de misericórdia, socorrei a nossa fraqueza, para que ao celebrarmos a memória da Virgem Imaculada, Mãe de Deus, possamos por sua intercessão ressurgir de nossos pecados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.